O empresário não sabe uma coisa muito básica. O que é preço? Uhum. Só para você ter uma ideia, em uma das empresas aí que eu estou atuando como conselheiro da empresa, essa empresa, para você ter uma ideia, ela emite cerca de 300 mil cupons todos os meses. 300 mil cupons de venda. E eu disse para eles o seguinte: vamos ver, onde é que a gente consegue aumentar R$ 1? Onde é que a gente consegue aumentar R$ 2? E onde é que a gente consegue aumentar R$ 3 no preço? Bom, nós discutimos, e nós chegamos à conclusão que praticamente todas as áreas de atuação dava para aumentar R$ 3 no preço. Bom, para você ter uma ideia, de um dia para a noite a gente aumentou o preço em R$ 3. A empresa continuou vendendo do mesmo jeito, não teve nenhuma queda nas vendas. E você sabe o que aconteceu? A empresa entrou no caixa da empresa R$ 270 mil, assim, de um dia para a noite. Por quê? Esse aumento que houve no preço, ele veio direto na veia, tá certo? Porque não teve aumento do custo. É claro que tem que se pagar imposto sobre as vendas, mas fora isso, na realidade, não houve aumento de custo. Então, ele trouxe uma margem de contribuição direta, tá Você certo? falou tudo agora. Hum, Olha só, o empresário não sabe uma coisa muito básica. O que é preço? hum, Você pergunta o que é preço? O cara não sabe. Preço é custo, despesa, margem e tributos. Grosseiramente, quatro componentes: custo, despesa, margem e tributos. Aí o cara vai nesse item chamado tributo e começa a sonegar para ter um preço mais competitivo. A pergunta é: o custo está do tamanho certo ou poderia ser menor? As despesas estão do tamanho certo ou poderia ser menor? Então, se você reduz custo e despesa sem mexer na sua margem, você consegue até diminuir preço sem perder margem. Eu tive agora, há 20 dias atrás, numa empresa que não é uma empresa grande, fatura 6 milhões por ano, mas não pode estar no Simples Nacional. Aí o dono falou assim: olha, você foi indicado para você tentar me explicar uma coisa que meu contador tenta me explicar, mas acho, não sei se ele é muito técnico, fala muita coisa que não interessa. Quando ele termina de falar, eu não entendi. Eu quero saber o seguinte: no meu caso, é melhor a minha empresa estar no lucro presumido ou no lucro real? Para eu conseguir ficar mais competitivo, pagando, tendo a mesma margem. Falei, pô, bacana. Aí peguei números reais dele e vou dizer: olha, vamos ver. Se a sua empresa adotar o lucro real, tá vendo aqui? Vamos formar preço. Vamos ver aqui: custo, despesa, margem. Quando você for colocar os tributos, vai ficar assim, o seu preço final. Aqui, custo, despesa, margem. Você está vendo que o seu custo está maior no presumido do que no real? É porque você estando no real, você vai poder se creditar de PIS e COFINS. E todo o tributo que gera crédito limpa seu custo, porque limpa o valor que vai para o estoque. Estoque vira custo. Quanto mais créditos tributários, menor o custo. Já no presumido, você é obrigado a estar na sistemática cumulativa de PIS e COFINS. Ele vai para o custo. Aí você vai partir de um número maior na sistemática do presumido. Mas não quer dizer que quando a gente terminar de fazer todas as contas, necessariamente ele vai ser melhor ou pior. E aí fui fazendo a conta com ele, nós chegamos, eu demonstrei para ele a mesma margem antes do imposto de renda. Está vendo aqui, ó? Nessa sistemática do lucro presumido, embora você tenha partido de um custo maior, percebeu que seu preço ficou menor? Questão tributária. Se você vender, se você tiver nessa sistemática, você pode vender mais barato e manter a sua margem. Aí eu continuei. Agora vamos ver quanto é que vai ficar no seu bolso. Porque essa margem é antes do imposto de renda da contribuição social. Calculei os dois tributos pelo sistemática do presumido, calculei pelo lucro real. No caso dele, foi interessante porque ele falou que estava errado quando eu acabei de fazer o cálculo. Adotando o sistemático do lucro presumido, ele conseguiria vender mais barato e ficar com mais lucro no bolso. Ele falou: rapaz, está errado isso. Como é que você está dizendo que eu posso vender mais barato e vou ficar com mais lucro no bolso? Eu estou repassando um ganho para meu cliente e um ganho para mim. Aí eu fui demonstrar para ele quanto ele economizaria de imposto federal e imposto estadual numa sistemática e quanto seria na outra. A economia tributária batia exatamente com o ganho dele a mais
no bolso, vou conseguir botar mais lucro com o ganho que o cliente teve de pagar menos. Então, na verdade, esse ganho que o planejamento tributário trouxe, de pagar menos tributo legalmente, foi dividido entre ele e o cliente. O cliente porque pagou menos, e ele porque botou mais dinheiro no bolso. Então você veja que, muitas vezes, André, antes de pensar em fazer coisa errada, sonegar, vamos dentro da lei ver o que é possível, o que é que se adequa mais ao seu negócio, vamos fazer esse trabalho gerencial, vamos fazer planejamento estratégico, orçamento, fluxo de caixa, vamos melhorar os controles, os processos da empresa, que de repente, mesmo tendo um pouco de aumento de carga tributária, você vai trabalhar tranquilo. É isso. Você veja, né, Arnaldo? A gente vive o tempo todo dentro de empresa, né? E a gente percebe o seguinte, que apesar de empresas atuarem em setores muito diferentes, seja no serviço, seja no varejo, seja muitas vezes na indústria, né? O que falta para o empresário, de um modo geral, é realmente conhecimento, porque administrar uma empresa é uma atividade muito complexa, né? Exatamente. Eu tenho até um vídeo aqui que eu falo de uma entrevista que eu dei para uma repórter, e no final da entrevista ela me perguntou, mas professor, quais são os três principais desafios da gestão de um negócio? Eu disse para ela, olha, o principal desafio são as pessoas, o segundo principal desafio são as pessoas, e o terceiro principal desafio são as pessoas. Então você veja, o empresário tem que administrar pessoas, o que já é uma tarefa hercúlea, tá certo? E depois ele tem que, entre outras coisas, saber domar o leão, tá certo? E aí é que fica complicado, porque é uma questão muito técnica, tá certo? Então, essa tecnicidade que envolve um conjunto assim enorme de impostos, né? Quantos impostos nós temos no Brasil, Arnaldo? Olha, hoje 92. Pois é, então você imagina. Tributos. Tributos, porque Tributos. você tem Ah, impostos, taxas, ah, contribuições de melhoria, tem as espécies, né? pois é, então você vê, é uma quantidade tão absurda, tá certo? Você veja, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, se você quiser contratar uma pessoa, você faz uma experiência com ela e fala, você está contratado, pode começar. E se você acha que a pessoa não está servindo para o seu trabalho, você fala, você está demitido. Simples assim, na verdade. É. Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, no meu contador Prime, a gente listou todas as etapas necessárias para o empresário contratar um empregado. E depois todas as etapas necessárias para ele dispensar um empregado. E a gente chegou à seguinte conclusão, que ele tem que realizar 52 tarefas diferentes. 52 tarefas diferentes.